Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José e hoje com notícias positivas, notícias importantes para quem espera mudanças importantes aqui no nosso país e também notícias e reflexões muito inquietantes e preocupantes para quem ainda apoia o governo Bolsonaro. Se você está chegando agora no nosso portal, seja bem-vindo, assista os nossos vídeos, dê joinha se gostar, compartilhe aqui os nossos vídeos, as nossas reflexões e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, eu começo com um fato. O governo Bolsonaro, ele acabou. Não existe razão nenhuma para que Bolsonaro continue à frente da presidência da República, exceto por uma questão. Pelas reformas econômicas, pelos ganhos que pequenos grupos econômicos do nosso país estão fazendo, estão realizando. Então, eles estão suportando essa figura que é o Bolsonaro à frente da presidência da República. Eles têm relatórios, gente, qualificados. Eles sabem que Bolsonaro ele tem problemas cognitivos, ele tem problemas de personalidade, ele tem problemas da maturidade intelectual e isso eles planilham, eles sabem mais ou menos para que lado pode ir essa criatura. E eles não jogam para perder. O Bolsonaro ele se encontra como uma figura que está dentro de um bote, numa corredeira, uma correnteza muito grande, e lá na frente tem uma queda que vai acarretar o resultado desastroso, o resultado morte, porém esse bote está sendo seguro por cordinhas e essas forças que seguram as cordinhas transformam a pessoa que está no bote como refém. Se ele não fizer o que eles querem, ele solta a cordinha, ele vai cair nessa cachoeira, nesse precipício aquático. E se ele se comportar muito bem, talvez eles até puxem e deem algum tipo de sobrevida ou até um salvo-conduto para a criatura. O Bolsonaro, enquanto governante, ele está acabado, mas ele ainda é funcional. Ele pode ser útil para os interesses dessa gente toda que está comandando meios de comunicação, bancos, instituições financeiras, interesses transnacionais aqui no nosso país e também para um grupo que a gente chama de os funcionários da Tetabras, que são mais de 6 mil militares que estão dentro desse governo Bolsonaro e que venderam a alma literalmente ao diabo. Eles estão fechando os olhos para o que está sendo feito contra o povo brasileiro porque eles estão engordando os seus contra-cheques. É uma corrupção muito barata, né? Nunca se gastou tão pouco para se corromper tantas pessoas com um vestal, com uma véu da legalidade, de uma suposta ética, de um suposto patriotismo. Bom, esse é o primeiro pano de fundo. E a gente pode confirmar essas nossas avaliações, porque até dentro das Forças Armadas, o Bolsonaro está absolutamente corroído. Hoje saiu uma matéria aqui no jornal O Globo, é uma matéria muito interessante, e olha que o jornal O Globo, né, ele representa o pensamento de boa parte da elite econômica no Brasil, porque com eles têm negócio, mas eles estão atestando aqui que o Bolsonaro está literalmente bombardeado dentro das Forças Armadas. Eles fizeram uma matéria aqui, gente, onde eles escutaram 7 generais e um coronel da reserva. Dentre esses personagens, alguns são conhecidos, que deram aqui entrevista para o jornal. E o Santos Cruz, por exemplo, ele disse o seguinte: o centro tem uma grande chance agora, porque um grupo se perdeu na corrupção, ele está se referindo ao pessoal do PT, da esquerda, enfim, e o outro grupo não sabe governar. Então, para que existe eleição? Precisamos corrigir. Então, eles estão estudando uma outra alternativa que não seja a figura do presidente da República atual. E a gente vai vendo movimentos que vão mostrando que eles estão colocando as manguinhas de fora, estão colocando a cabeça, né, de fora, né? Essa aqui foi uma entrevista do Mourão, que já se apresentou, já colocou, olha, estou aqui, hein, gente? Olha, pode me chamar, estou dentro. Porque as declarações dele foram absolutamente conflitantes com o comportamento do presidente da República. Vamos acompanhar aqui, porque ele deu razão aos governadores, aos prefeitos, e falou uma coisa absurda, como dentre tantas outras coisas que ele costuma falar, né? Vamos acompanhar aqui, vamos lá. E agora vamos enfrentar o que está aí e tentar, de todas as formas, né, diminuir a quantidade de gente contaminada e, obviamente, o número de óbitos que já ultrapassou o limite do bom senso. Eu julgo que essas medidas restritivas elas têm que ficar a cargo dos governadores e prefeitos, né, que cada um sabe como é que está a situação na sua área, né, e o
governo federal ele tem que dar o apoio necessário quando for, né? Não digo no caso dessas medidas, né? Mas o apoio do governo é em termos de recurso financeiro. Bom, gente, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, né? Ele mandou a letra. Ele está se colocando aí. Inclusive, ele foi elogiado, até numa matéria que eu li, pelo governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB. Não que o Flávio Dino morra de amores pelo Mourão, mas ele entende que o Mourão é um cara que tem um nível mínimo de equilíbrio, que é uma pessoa que você possa conversar, que você possa firmar compromissos, que as coisas acontecerão. Então, gente, o Bolsonaro está absolutamente liquidado, mas ele ainda é útil, né, nesse esquema todo, como eu tenho dito para vocês. Eu peguei até uma matéria aqui, uma coluna do Vinícius Torres Freire, esse aqui na Folha de São Paulo. Ele disse isso aqui para a gente, olha. Aliás, o Vinícius é um dos poucos que tem observado muito essa questão, que o Bolsonaro está suportado por uma elite que o pariu para interesses particulares e agora não sabe como se desvencilhar dele rapidamente sem que os seus projetos sejam executados. Eles têm na figura do ministro Paulo Creyson, não vou chamar mais de Paulo Guedes. O Paulo Creyson, porque depois que ele falou que com as privatizações cada pobre receberia 40 mil reais, como eu mostrei para vocês aqui nos nossos vídeos, não dá para levar uma figura dessa a sério. Aliás, eu já nunca levei, porque eu tenho acompanhado Paulo Guedes e as suas falas são sempre falas estelionatárias do ponto de vista político e do ponto de vista econômico. Ele mente descaradamente desde sempre para suas plateias e como eu tenho dito a vocês, né? Essas pessoas do mercado financeiro, eles podem ter uma cultura para mexer com dinheiro, mas parou por aí. Então eles escutam todo tipo de vigarice histórica, sobre personagens, sobre a construção dos países, a economia, sobre a civilização, para justificar o golpe financeiro, para justificar os seus pensamentos atrasados. Ele que foi um office boy do Pinochet, foi um garotinho preferido de Pinochet, um estrangeiro preferido de Pinochet, que ajudou a fundar o Chile numa situação econômica que tirou todos os direitos sociais do povo chileno. E ele está aqui tentando reproduzir essas ideias. E vai jogando essas milongas aqui, ó. Deixa eu botar aqui um pano mais aberto. Então, gente, a privatização é para salvar os pobres, né? Privatização pode ajudar programa social, diz ministro. Então, essa gente está segurando a cordinha e está sendo muito útil para eles, né? A figura do Bolsonaro. E o Paulo Guedes está fora do barco. O Paulo Guedes, quando a cordinha for solta, ele vai continuar onde ele sempre esteve, ele vai continuar com as portas abertas, com os segredos do Estado brasileiro, com todas as informações estratégicas, ele e o pessoal que ele colocou dentro do governo. Pessoas que vieram do setor privado, que estão se reunindo agora com todo tipo de lobby para venderem cada vez mais o patrimônio do povo brasileiro. Só que tem um detalhe, né? Espaços como o nosso aqui funcionam como aquelas câmeras no estacionamento, as câmeras em alguns lugares, onde nós estamos vendo os delinquentes, nós estamos percebendo como o crime está se dando. E a gente tem que começar agora a discutir para as eleições de 2022 quem é que está disposto a desbaratar todos esses esquemas de destruição e de entrega do patrimônio do povo brasileiro. Porque se a gente não retroceder essa história, gente, o futuro presidente vai ser um pintor de paredes de um prédio totalmente esburacado, um prédio totalmente devorado, um prédio com os alicerces todos balançados. Então a gente vai ter muita coisa para fazer para recuperar o nosso país de volta. Porque gangster não joga para perder. Dono de cassino não joga para perder. E são essas criaturas com esse perfil que estão comandando o nosso país. E a gente vai vendo que o comportamento dos meios de comunicação ele vai vacilando, né? A gente vê, por exemplo, esse tipo de atestado aqui, numa coluna, que mostra que o Bolsonaro, com seu comportamento, ele é um genocida com G maiúsculo. Gente, eu vi uma matéria, eu recomendo com vocês, uma entrevista com a escritora, a pensadora, né? Ela chama Olga Curado, lá no canal do Professor Vila, né? Foi uma entrevista muito interessante. Eu recomendo para você assistir essa entrevista, onde ela traça o perfil psiquiátrico do Bolsonaro.
E mais do que isso, além de traçar o perfil psiquiátrico do Bolsonaro, ela ajuda a entender o perfil psiquiátrico, ou psicológico, psicanalítico, das pessoas que apoiam o Bolsonaro. E aí a gente vai chegar na parte dura aqui do nosso papo, né? Porque estamos perdendo pessoas, né? A gente perde pessoas uma atrás das outras. Ontem foi um dia especialmente triste para mim. Eu trabalhei com o Paulo Stein na TV Brasil e ele faleceu ontem por conta da Covid. Então quero mandar aqui os desejos, as condolências, o abraço para a família, né? E também o Zé Carlos Cataldi, foi meu colega também na TV Brasil, que morreu ontem aos 67 anos também, vítima da Covid. Boa praça pra caramba, enfim. Ele ia lá no meu bar de vez em quando, ele gostava de beber uma cervejinha também, muito gelada, né? Então, eu fico assim, gente, a gente vai vendo que todos nós aqui, vocês estão aqui no nosso portal, vocês estão perdendo alguém. Todo mundo conhece alguém que perdeu alguém, que passou um sofrimento gigantesco. E hoje o Jornal Globo faz uma matéria de capa. Parece que eles descobriram agora, né? O Globo parece que descobriu agora a Covid. É como o Mourão falou, né? Que 300 mil mortes passou do nível do bom senso. Tem morte com bom senso, Mourão? Qual o número de bom senso de mortes aqui no nosso país, né? Com o desgoverno que a gente tem. Então o jornal fez essa matéria aqui, deixa eu botar aqui, mostrando aqui em capa, o Globo, o jornal Globo, família Marinho, descobriu a Covid. E estão morrendo muitas pessoas, mas o fato mais marcante, gente, é que foi esse dado aqui. 28 mil mortes. No Brasil, 38% das pessoas morrem de Covid nos hospitais sem chegar à UTI. E aí o jornal vai mostrando o relato das pessoas que tentam a vaga na UTI para os seus parentes, enfim. E o sofrimento e a tensão que é essa tragédia. As pessoas ficarem ali com um ente querido, ficarem rodando de hospital para hospital. Gente, é uma tragédia. 28% das pessoas que morreram não chegaram, quer dizer, 38%, né? Ou 28 mil mortes. As pessoas não conseguiram ter a UTI. E o discurso dessa gente insana, que segue o Bolsonaro, mas ele mandou dinheiro. Gente, adianta mandar dinheiro e estimular a contaminação das pessoas para cima e para baixo? Aqui está na coluna do Lauro Jardim, o fique em casa do Bolsonaro. O que quer dizer o fique em casa do Bolsonaro? O Bolsonaro, gente, no meio dessa pandemia, ele visitou 53 municípios aqui no Brasil. Com aquelas cenas que a gente viu, ele chafurdando naquele esgoto da ignorância, com as pessoas todas ali no mar com ele indo lá para a CEAGESP, com aquele mundaréu de trabalhadores, ele indo para todos os cantos, andando de moto, indo em comunidade, fazendo todo tipo de presepada. E agora ele foi recomendado para ficar em casa, porque o comportamento dele estimula os negacionistas de uma maneira geral. O negacionista é aquela pessoa que nega, que não está querendo enxergar que nós estamos no meio de uma pandemia, de uma tragédia. Estimula as pessoas a fazerem como ele faz, a fazerem reuniões, a fazerem festas, a não usarem máscaras, a desafiarem as autoridades, a criar um estresse com as autoridades de uma maneira geral. Não vamos esquecer daquele juizinho, aquele desembargadorzinho lá de Santos que foi dar carteirada no guarda municipal e que se ferrou agora, se ferrou entre aspas, né? E a gente vai vendo uma situação também que os jornais revelam agora, que eu já tenho falado aqui para vocês há muito tempo, desde lá de trás, que o Bolsonaro é um criminoso. Infelizmente, gente, o presidente do nosso país é um criminoso. E a OAB fez agora uma representação em relação ao senhor Augusto Aras. E detalhe, o senhor Augusto Aras, ele tem que tomar alguma providência, porque a OAB, se ela não tiver nenhum tipo de retorno desse tipo de... eles têm que abrir a OAB uma representação contra o senhor Augusto Aras pelo crime de prevaricação. Gente, o Augusto Aras é o mais alto cargo do Ministério Público do nosso país. Ele não pode receber uma notícia de crime de genocídio, de homicídio, e fingir que não é com ele. Fingir que não está acontecendo nada. Então, ele está se colocando numa rota
muito séria e a OAB tem o dever de exigir do seu Aras algum tipo de providência ou, se não, tomar uma providência imediata contra o senhor Augusto Aras por estar sendo cúmplice de assassinatos em massa aqui no nosso país. Então o jornal aqui hoje, ele também está aventando aqui todos os crimes que o Bolsonaro cometeu, os crimes de responsabilidade, os crimes comuns, mas não adianta, gente. O que está faltando para soltar a cordinha do Bolsonaro? Porque quando os meios de comunicação eles querem destruir a reputação de uma pessoa, o cara pode ser o Gandhi, pode ser o Luther King, pode ser Jesus Cristo. Eles vão fazer uma campanha e eles vão encontrar pelo em ovo e eles vão destruir a imagem da pessoa. O Bolsonaro é um personagem repleto de defeitos, repleto de crimes. O que está faltando para a sociedade ser informada? É impossível ele só ter 54% de reprovação no comportamento da pandemia. A notícia triste aí para os bolsonaristas é que eles têm que tomar consciência que eles são cúmplices de assassinatos, cúmplices de genocídio. Como disse a Olga Curado nesse vídeo aqui do professor Villa, ela faz uma observação muito interessante, que essas pessoas que estão apoiando todas as práticas do Bolsonaro, aos poucos elas irão se dando conta que elas embarcaram no erro. E para se livrarem da culpa, eles vão dizer, não, mas a culpa foi do presidente, que eu acreditei nele, eu fui com ele. Meu amigo, só que hoje, diante de tantas informações, não tem como você dar apoio mais ao Bolsonaro se você não tiver uma mente criminosa, se você tiver um desamor, um desapego ao ser humano, se você não considerar a desgraça que está acontecendo no nosso país. Se você, diante de tudo isso, você ainda dá apoio ao Bolsonaro, é porque você é tão genocida, você é tão assassino quanto ele. É como se a gente estivesse na Alemanha na Segunda Guerra Mundial e as pessoas estivessem tomando conta, tivessem informações do Holocausto, dos campos de concentração, do morticínio na Alemanha e ainda assim apoiassem esse tipo de governante lá na Alemanha. Isso aconteceu. Muitos se deram conta depois do genocídio, do Holocausto e se arrependeram. Não foi por outra razão que os norte-americanos, quando ocuparam alguns campos de concentração em Berlim, ali na região da Alemanha, do norte da Alemanha, eles fizeram com que muitos alemães que apenas tinham noção do que estava acontecendo, que eles visitassem, eles foram obrigados a irem para os campos de concentração para verem o que é que eles apoiaram, o genocídio que eles apoiaram. Então está faltando, de um certo modo, com que os meios de comunicação coloquem essas pessoas que ainda apoiam o Bolsonaro dentro dos hospitais, para eles verem de fato o que está acontecendo. Eles tomarem conhecimento dos traumas que as pessoas estão sofrendo agora, com as sequelas, com as pessoas indo de um lugar para o outro, tentando salvar um parente, das mortes prematuras, das pessoas fazendo suas despedidas com seus parentes, deixando inúmeros registros que não querem morrer, a aflição dos que se salvaram, que ficam vendo as pessoas morrendo ao seu lado. Isso tudo precisava ser exposto. Mas, como eu tenho dito a vocês, né, a cumplicidade dos grandes meios de comunicação com o setor econômico não deixam, não permitem que eles abram mão de alguma migalha para salvar vidas. Eles preferem ter um louco, uma pessoa que tem níveis de retardos muito grandes, níveis de demência muito grande à frente da presidência da República, porque isso está facilitando esse tipo de negócio que eu comentei com vocês. E para fechar o nosso papo aqui, gente, ontem na CNN, esses dias na CNN, são uma matéria que desmente aquela fala absurda de mais um demente desse governo que diz que pulga, inseto, transmite o vírus da Covid e que o lockdown não resolve nada. Para fechar o nosso papo, vou colocar essa fala aqui. É muito bacana, de uma repórter da CNN, ela mostrando a sua felicidade de dar uma notícia da diminuição de mortes de uma forma radical no município de Araraquara por conta de terem feito o lockdown em Araraquara. Vamos acompanhar esse trecho aqui para finalizar.
Dória, boa tarde a todos. Você não faz ideia da felicidade que é trazer este tipo de notícia, né? Pela primeira vez em 45 dias, a cidade de Araraquara não registrou nenhuma morte, registrou apenas alguns casos de ontem para hoje. E a gente fala de Araraquara porque foi a única cidade, lá ainda em fevereiro, que fez uma restrição total, o que eles chamaram de lockdown total. Começou no dia 21 de fevereiro, porque a taxa de ocupação dos leitos de UTI e de enfermaria estava muito alta, quase eles tiveram um colapso. Então, por 10 dias eles ficaram nessa restrição realmente severa de circulação, e depois desses 10 dias eles voltaram a acompanhar o resto. Então, gente, o lockdown deu certo em Araraquara, deu certo onde ele foi praticado. Então, gente, os negacionistas, as pessoas que ainda atacam esse tipo de situação, estão fazendo porque também estão sendo contaminados por esse desequilíbrio psiquiátrico do presidente da República e estão no modo negação. Portanto, são os negacionistas. E não adianta querer jogar a culpa para o outro, porque vocês já têm informação que hoje vocês estão apoiando um genocida na presidência da República. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Até lá, tchau.